amplitude dos valores, né? Tá? Beleza? Então tranquilo, né? E agora, falando, a gente estava nas qualitativas, né? Então entrando nas quantitativas. Então, agora a gente vai estar, pode ser discretas ou contínuas, né? Como a gente já viu nas aulas anteriores, eu não vou me adentrar aqui mais nesses detalhes, mas a gente já viu os tipos, né? Então, teremos uma maior variedade de gráficos para distribuições quantitativas, tá? Então, a gente tem as quantitativas discretas, né? Como a gente já bem viu, organizam-se mediante tabelas de frequência. E a representação gráfica é mediante gráfico de barras, né? Que já foi visto nas variáveis qualitativas, como a gente já viu agora, né? Também podem ser representadas por gráficos de dispersão, tá? A gente vai ver em seguida aqui o gráfico de dispersão ou diagrama de dispersão também, tá? É um outro nome para esse gráfico. Ele é parecido com o gráfico de barras, tá? Só que aí a gente plota somente as interseções dos pontos x e y, tá? E aí a gente vai ver um exemplo aqui de gráfico de dispersão também em seguida, né? A gente vai primeiro fazer o de barra, mostrar aqui um gráfico de barras verticais, colunas, né? Um outro exemplo, tá? E aqui só que para agora para variáveis quantitativas, tá? E aí a gente tem, ó, número de garagens, que é o quê? Quantitativa discreta, né? 0, 1, 2, 3 ou 4 garagens, tá? Aqui, ó. Então é discreto, né? Você consegue contar. É um número inteiro, né? Tá? E aí, o que o gráfico de colunas ele vai estar dizendo para a gente aqui? Ó, preço médio, tem aqui o título, né, do gráfico. Preço médio do imóvel por quantidade de garagens. Então, ó, 0 garagens eu tenho o preço médio de 125.058. Tá? Isso aqui foi a minha monografia, tá? Então é no Rio de Janeiro, tá? No município do Rio de Janeiro isso aqui, tá? É preço médio do imóvel no município do Rio de Janeiro, tá? E aí a gente tem aqui, né, os eixos, tá? Falando sobre o gráfico. Tem a legenda aqui também para te ajudar. E com uma garagem, 185.192, com duas, 375.291. Então, fica bem legal de ser representado num gráfico de colunas, tá? E esse aqui é um gráfico de barras horizontais, né? Como a gente comentou, né? Quando tem o quê? Mais de 5 categorias, ó, é preferível que a gente use um gráfico de barras, tá? Na horizontal, para ficar melhor, né? Aqui até que as categorias ajudam, né? Mas poderia ser um nome gigante aqui, né? Por exemplo, Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, né? E aí, uma hora ia ficar muito grande aqui, ou podia ser o nome dos bairros também, né? E aí, imagina, você colocar aqui tudo no eixo X, ia ficar se você não vira, né? Não coloca ele na 90 graus, né? Você fica prejudicado a visão, né? Fica tudo embolado, tá? E aí a mesma informação, na verdade, é uma informação diferente, né? Preço de imóvel por quantidade de banheiros, tá? Só que ela é muito similar, né? Você pode visualizar aqui, ó. Com 6 banheiros, a gente tem um preço médio de 1.523.412. Com um banheiro, tem um preço médio de 128.808. E assim por diante, tá? Então fica bem legal de observar um gráfico, tá? Nesse tipo aqui. E aí os gráficos de dispersão, como eu comentei, né? Vou botar aqui um ponteirozinho pra gente. E aí a gente tem aqui o nosso gráfico de dispersão, né? Do preço dos imóveis vendidos nos anos de 2010 a 2011 por valor unitário do metro quadrado no município do Rio de Janeiro, tá? Então, ó, a gente tem aqui, ó, no eixo X, o preço dos imóveis, no eixo Y, preço por metro quadrado, tá? E aí a gente pode perceber o seguinte, que à medida que eu estou aumentando o preço dos imóveis, ó, do 23 mil vai para 262.500, ou seja, à medida que eu vou aumentando o preço, o metro quadrado também vai aumentando, vai de 541 para 2.541 e assim por diante. Ou seja, você tem vontade de traçar uma reta aqui, concorda? E tá o quê? Diretamente proporcional, né? Quando um aumenta, o outro também aumenta, né?
Poderia acontecer o inverso? Poderia. Poderia ser assim, né? Poderia ser à medida que uma outra variável, né? À medida que o preço do imóvel sobe, uma outra variável que desce, né? E aí seria uma relação inversamente proporcional, tá? Então o gráfico de dispersão ele é muito bom para que você entenda de que forma que as variáveis estão se relacionando linearmente, tá? E aí você vai entender, se uma sobe, a outra sobe, uma sobe, a outra desce, tá? Qual a relação que tem essas variáveis, tá? Então, ele é bastante útil, beleza? Então, variáveis quantitativas contínuas, né? Então, deixa eu colocar aqui o marca-texto. Então, ao se realizar o gráfico de barras para variáveis contínuas, se perderiam muitas informações. Então a gente perderia muita informação, né? Por quê? Porque a contínua ela tem infinitos valores ali dentro daquele intervalo, né? Tem a vírgula ali, né? É fruto de uma mensuração, tem o peso, a altura, né? Então a gente tem uma solução para isso que é o quê? Construir classes, tá? Ou faixas de valores. O que é isso, né? Eu conto o número de ocorrências para cada classe. E aí eu consigo ter uma ideia do comportamento. Como é que eu faço isso, né? Aí a gente tem aqui a tabelinha, né? Que a gente já até viu um pouco dela, né? A gente tem aqui a idade, né? Aí a gente coloca aqui as classes, né? Tem aqui, ó, 4 de 2 a 7, 8 de 7 a 12, 4 de 12 a 17, né? Então, a gente pode contar o número de ocorrências, né? A gente perde um pouco a informação, né? Por quê? Porque a gente não sabe quais são os valores que estão dentro da classe. A gente sabe que existem 4 valores de 2 a 7, mas se é 2, 2, 7, 7, se é 5, se é 3, né? A gente não sabe quais são os valores. Tá? A gente só sabe que existem 4 valores ali. Mas por que é interessante? Para entender o comportamento, né? Lembrando aqui também a notação, né? Que o 7 está incluído no primeira classe e o 7 aqui é excluído, né? Para não ter dupla contagem. Tá? E aí a gente tem um famoso gráfico, né? Que a gente utiliza muito, tá? Que é o histograma, tá? O histograma ele é um gráfico de barras contíguas com bases proporcionais aos intervalos de classe, né? E a área do retângulo é proporcional à respectiva frequência. E aí a gente consegue ter a ideia, né, da assimetria da distribuição. Lembra que a gente viu a assimetria? A gente consegue ter a ideia se é assimetria positiva, negativa, né? Ou seja, como é que essa concentração da distribuição está sendo distribuída. Tá? Gráfico de polígonos de frequências. É a mesma coisa que o gráfico de histograma, só que aí eu interligo, né, os pontos médios, tá? O que são os pontos médios? Voltando aqui, né? A gente tem aqui 2 e 7. 2 é o limite inferior e 7 é o limite superior. 7 mais 2 divididos... Aí você pega o limite superior mais o limite inferior e divide por 2. Tá? Faz uma média aritmética entre os limites inferior e superior. Tá? E aí você vai ter o teu ponto médio aqui. Por exemplo, 7 mais 2, 9. Divididos por 2, 4,5. E aí 12 mais 7 divididos por 2 e assim por diante. Tá? E aí você vai calculando os pontos médios e aí você une esses pontos médios, tá? Aqui é o histograma, né? Aqui representa a frequência, né? Ó, 4, 8, tá? E assim por diante, tá? Aqui a gente tem as frequências, pode ser tanto frequência absoluta quanto relativa também, tá? A gente pode representar, tá? E aqui embaixo são as classes, né? 2 a 7, 7 a 12, tá? E no polígono de frequências? Polígono de frequências a gente une os pontos médios. Aqui é o primeiro ponto médio, né? Segundo ponto médio. Então você está unindo aqui, voltando aqui, ó, o gráfico. A gente pega, ó, o ponto médio, que é essa meiuca aqui, né? Tá? E aí a gente une. E aí forma o polígono de frequência, tá? E tem um outro gráfico muito utilizado também, né? Quando estamos interessados em expressar variáveis que expressam passagem de tempo, tá? E aí mostrar a evolução histórica, tá? É o gráfico de linhas, tá?
E aí tem dois exemplos aqui para vocês. Um é da IBPET, tá? Instituto Brasileiro de Pesquisas de Análise de Dados, se eu não me engano, tá? E aí, ó, a gente tem aqui, ó, consumo de energia elétrica na indústria brasileira durante os governos, ó, tem o Sarney, tem o Lula, tem a Dilma. Então, ó, você acompanha a evolução histórica do gás, da potência aqui em quilowatt, né? Do consumo de energia elétrica ao longo do tempo, tá? 1990, 2000, 2010, tá? E aí você acompanha essa evolução no tempo, tá? O gráfico para você ver esse tipo de coisa é o gráfico de linha, tá? E aqui também foi da consultoria que eu fiz, né, pro candidato Osório, né? As eleições da prefeitura do Rio de Janeiro em 2016, tá? E aí eu acompanhei aqui o Instituto Paraná, o Ibope e o Datafolha, tá? Em relação aos candidatos, né? E eles fizeram pesquisa de opinião, né? E aí 38,1% estava dizendo que ia votar no Crivella em 16 de maio, tá? E depois, em 23 de agosto, o Ibope publicou que estava 27% esse percentual. E já a Datafolha, em 26 de agosto, publicou que é 28% esse percentual. Ou seja, a gente viu uma evolução, né? Houve um decréscimo aqui de 38,1% para 27%, né? Caiu a popularidade e depois subiu um ponto percentual, né? 3 dias para cá, né? 23, 26, né? Na data que foi analisado aqui. E o Freixo estava com 11,4%, foi para 12% e decaiu 1%. Tá? Flávio Bolsonaro, 8,1%, subiu a popularidade para 11% e depois caiu para 9%. Ou seja, a gente está acompanhando a evolução histórica da popularidade dos candidatos à prefeitura do município do Rio de Janeiro. Tá? E esse gráfico ele é excelente para você acompanhar a evolução no tempo. Tá? Então, forte abraço aí para vocês e até a próxima. Valeu!